Oi meninas, bom dia, espero que estejam todas bem. Aqui quem fala é a Bruna Letícia e hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso devocional e à história de uma mulher aí muito importante chamada Zípora. Bom, ontem a Patrícia nos trouxe sabiamente um pouco da história, do começo da história, onde a Zípora aparece ali pela primeira vez na Bíblia, Ela é pouco comentada, Pouco se sabe sobre ela. Tem até alguns mistérios, diríamos assim, Algumas coisas que a gente fica... cada um tem a sua interpretação, Sobre a história dela ali. Mas o que a gente aprendeu ontem é que ela conheceu Moisés, num poço. Eu sempre brinco que sempre tem um poço, nas histórias bíblicas, sempre um poço. E Moisés, com o senso de justiça que ele tinha, ajudou, E quando ela e as irmãs retornaram para casa, o pai delas quis saber quem era esse moço tão gentil, Hospedou na sua casa. E ali, na sequência, já de um versículo para outro, a Bíblia nos diz que o pai de Zípora, a entregou como esposa para Moisés. A gente não sabe quanto tempo, A Paty até colocou ontem que acredita que tenha sido, um pouco de tempo, demorou um pouco mais de tempo, E já logo em seguida, a Bíblia nos diz, lá em Êxodo 2, 22, assim, ela no caso a Zípora, Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Então, nesse primeiro versículo aqui, a gente vai comentar um pouquinho. Moisés e a Zípora moravam lá em Midian, E tiveram esse primeiro filho que se chamava Gerson, Isso nos mostra, que a gente já sabe também, que Moisés ele se identificava com o povo hebreu, Por isso que ele se considerava um estrangeiro em terra estrangeira, E com certeza tudo isso influenciou a decisão dele lá na frente de liderar os hebreus na fuga do Egito, Mas e a Zípora, Onde que ela entra, A gente sabe ali que no capítulo 2 de Êxodo, o capítulo 2 é o nascimento de Moisés, E eu vou até estudando aqui, vendo, nem mudou de capítulo, ele já casou e teve filhos, Então, foi bem no começo da vida dele. Esse relacionamento, ele já era adulto, claro, mas foi no começo da vida dele, no começo até da fé dele, diríamos assim. Então, ele teve toda uma estrutura, um acolhimento da família da Zípora, por trás. Ela foi uma esposa ali que foi o auxiliando. Talvez, na Bíblia não diz, mas talvez ela nunca deixou ele esquecer da promessa, de libertar o Egito. Um pouco mais pra frente, lá em Êxodo também, mas no capítulo 4, no versículo do 16 ao 20, ele nos diz assim, assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Isso é Deus falando o Senhor falando com Moisés, E leve na sua mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. No versículo 18. Depois Moisés voltou a Jétro, que era o sogro de Moisés, o pai da Zípora, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem. E o Jétro, com toda a sabedoria, que a gente sabe que ele era um sacerdote, Com toda a sabedoria, ele respondeu, vai em paz. E o versículo 19 nos diz assim, ora, o Senhor tinha dito a Moisés, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam para te matar. Então, o 20 diz assim, então Moisés levou a sua mulher e os seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. E levava na mão a vara de Deus. Então, a gente, estudando aqui, a gente percebe a gente descobre, que o nome dela significava pássaro,
que também tem tudo a ver com liberdade, né? E ali, nos atentando mais ali a história dela pra nossa vida, né? A gente vai perceber que ela foi com o seu esposo, né? Isso mostra já um sinal da submissão dela, né? E uma submissão correta, né? Não aquela que a gente acha que é uma submissão, mas ela foi com o seu esposo, né? E no decorrer da história, nós vamos perceber que, além de submissa, ela foi corajosa, foi uma mulher corajosa, uma mulher sábia, uma mulher com capacidade de agir, identificar um problema e agir, né? E no tempo que ela viveu ali em Midian, a gente também percebe que ela era uma força para Moisés, uma mulher companheira, uma mulher que estava junto, que talvez não deixava a peteca cair, né? Que estava ali sempre auxiliando com palavras sábias, talvez com carinho, com atitudes, né? Ela foi uma esposa submissa, uma esposa corajosa e que estava uma esposa companheira, né? A gente vai ver também mais pra frente, mas eu já quero dar uma pinceladinha aqui, que as atitudes dela sempre alavancavam Moisés, colocavam ele em patamares mais altos. A gente verá ali mais pra frente que colocou ele num poder muito mais alto, né? E nós, como mulheres, nós precisamos ser como a Zípora, né? Discreta, pouco se sabe sobre ela, pouco tem aqui sobre ela, né? Prudentes, mulheres sábias, né? Mulheres precisas também. Viu uma situação, age. E também mulheres convictas, né? E ela nos mostra um grande exemplo de uma mulher virtuosa. Moisés encontrou ali, né, uma mulher virtuosa. Ele era um homem de sorte, né? Então eu deixo aí essa mensagem, essa reflexão pra gente. Eu até brinquei com a Simone quando eu recebi sobre ela, né? Que seria sobre ela, que eu fiquei ali entre Moisés conhecer ela e entre Moisés e um ato bem forte ali na vida de Moisés com ela, né? Fiquei nesse meio do caminho, então talvez eu tenha dado um spoiler do que vai acontecer mais pra frente ali na história dela, mas eu quero deixar isso pra gente, né? Que ela era uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que soube agir certo no momento certo. Tá bom, queridas? Espero que eu tenha sido clara e que isso entre no coração de cada uma de vocês, assim como entrou no meu coração. E não percam, então, o nosso devocional de amanhã, porque a continuação da história dela é muito legal e muito surpreendente, sabe? Deus vai falar claramente com a gente na continuação dela de amanhã, da história de amanhã, porque é uma história, assim, bem maravilhosa, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tenham um bom dia e aí um bom fim de semana.